Fala galera, meu nome é Thiago, sou professor de Biologia e hoje a gente está aqui mais para um novo encontro e nesse novo encontro a gente vai continuar a matéria que a gente já vinha trabalhando nas últimas aulas, que é o reino das plantas. Nas últimas aulas já trabalhamos briófitas, pteridófitas, na última aula mesmo a gente trabalhou gimnosperma, foi mal, e hoje na aula que a gente vai ter agora, vamos trabalhar o tema angiospermas, ok? Angiospermas é um grupo muito cobrado nas provas, é um grupo interessante, só que ele acaba sendo um grupo que tem um nível de dificuldade um pouquinho maior do que os outros. Por isso que na aula passada, quem estava acompanhando, eu falei que era muito importante você prestar bastante atenção no ciclo reprodutivo de gimnospermas, porque ele iria ajudar muito na aula de hoje, tá bom? Mas o objetivo que a gente tem na aula de hoje, então, é deixar o conteúdo angiosperma, assim como todos os outros, bem mastigadinho, para você poder acertar todas as questões, tá bom? Quem já conhece a minha aula sabe como é que é o esqueminha. A gente vai lá, faz a leitura da questão, depois vai para o quadro, revisa, e depois volta para poder gabaritar o item, tá bom? Seguindo, então, essa linha de raciocínio, vamos primeiro à leitura da questão. Vem comigo, por favor. Pessoal, questão número 18 do nosso material Gimnospermas e Angiospermas. Não se esqueça aí, caso você queira acompanhar as questões, fazer anotações, ter acesso ao que a gente fez para vocês lá no material, clique aqui embaixo e adquire material da gente, ok? Então, questão número 18. Entre os anos 1890 e 1920, o café representou mais de 90% do valor total das exportações capixabas, chegando a atingir em 1903 95% da receita do Estado. Do ponto de vista econômico, a cafeicultura dependia principalmente da exportação e grande parte do produto capixaba era exportado pelo Porto do Rio de Janeiro. O cafeeiro é uma planta angiosperma. Com relação ao seu ciclo de vida, é incorreto afirmar. Pessoal, então o que acontece? Ele dá todo um contexto histórico, mas na verdade ele está avaliando de você o seu conhecimento sobre o grupo das angiospermas, ok? Agora a gente vai para o quadro. E no quadro nós vamos revisar esse assunto angiospermas, vamos falar das características dessas plantas, o ciclo reprodutivo, etc. Depois a gente volta para ler item por item até a gente conseguir encontrar a nossa resposta, ok? Por favor, venham comigo agora. Bom, como eu tinha mencionado para vocês agora há pouco, o grupo que nós iremos falar na aula de hoje é o grupo chamado de angiospermas, ok? Características que eu tenho certeza que você já sabe porque você vem acompanhando as nossas aulas, ok? Primeira característica, são plantas vasculares, ou seja, apresentam vasos condutores de seiva. Dessa forma, mesmo elas tendo um porte variável, teremos representantes muito pequenos, como por exemplo as gramíneas, representantes muito altos, por exemplo, como mangueiras, jabuticabeiras, entre outros tipos de representante, ok? Então, com o sistema vascular, você nunca pode esquecer que não tem limitação de tamanho, tá bom? Aqui as nossas siglas de sempre, e vamos fazer a tradução dessas siglas. Vão apresentar raízes, caule, folha e semente, ok? Então, eles apresentam estruturas que a gente já vinha trabalhando. Lembre-se que raiz, caule e folha surgiram no grupo das pteridófitas. Semente já apareceu no grupo das gimnospermas. E no caso, Thiago, quais como é que eu posso dizer, as novidades evolutivas, as características desse grupo que surgiram bem exatamente nas angiospermas? Ora, as características que surgiram nesse grupo são as características presença de flor, ok, que seria esse FL, e presença de fruto. Então, essas duas estruturas, a gente vai lá e coloca a siglazinha NE. Por que NE? Porque N de novidade e E de evolutivo. Ou seja, são duas características que surgiram nesse grupo e que são exclusivas desse grupo. Ou seja, nenhum outro grupo que vem anterior ao grupo das angiospermas apresenta esse tipo de característica. Ah, Thiago, mas eu já ouvi falar que as angiospermas têm características semelhantes com as gimnospermas, porque ambas têm flor. Quem assistiu a minha aula passada viu que eu falei isso inúmeras vezes. As gimnospermas não têm flor, elas têm estróbilos. Professor, é muito parecido. Não, você tem que lembrar o seguinte, gimnospermas e angiospermas são fanerógamos, que têm estruturas reprodutivas visíveis a olho nu, ok? Mas as estruturas não são as mesmas. Para a gimnosperma, estróbilo, para a angiosperma, flor. Ok? Daqui a pouco, quando eu estiver falando do ciclo reprodutivo, eu vou explicar um pouquinho melhor como é que a flor funciona
no ciclo reprodutivo dessas plantas. São independentes da água para reprodução também, essa característica elas trazem do grupo das gimnospermas, totalmente independentes da água para reprodução. E outra característica também que ela partilha não somente com as gimnospermas, mas com todo o outro restante dos grupos, é a reprodução por alternância de geração. Vai ter uma fase chamada de esporofítica, que vai realizar um ciclo de um jeito, e a fase chamada de gametofítica, que vai realizar o ciclo de outra maneira. Ou seja, uma parte assexuada, sem troca de material genético, e outra parte sexuada, com troca de material genético. Essa primeira parte ela é bem tranquila, porque muito do que a gente vem falando já está relacionado com os outros grupos. Agora, a partir daqui, aí já se torna um pouquinho complicado. Então, vai ser essa parte que eu vou tentar mais mastigar direitinho para vocês. Ok? Podem reparar que esse desenho eu fiz o mais simples possível, não compliquei, eu não coloquei estruturas muito complicadas, exatamente para você poder pegar o máximo que for possível. Bom, primeira coisa, o que eu tentei trazer aqui para vocês com esse desenho? Aqui eu tenho a representação de uma flor, ou seja, a flor é a estrutura reprodutiva das angiospermas. O que seria uma flor? Ela seria o que a gente chama de folha modificada, ou seja, a folha que dá origem, na verdade a folha não, as folhas que dão origem à flor são todas folhas que estão relacionadas com o processo reprodutivo, ok? Deixa eu dar só uma situada em relação aos nomes da flor, porque eles serão importantes para explicar algumas coisinhas, nomes da flor não, nome de partes da flor, porque eles serão importantes para explicar algumas coisinhas para vocês, ok? Começando então de baixo para cima. Aqui embaixo eu vou ter uma estrutura que ela vai ser chamada de pedúnculo. A função do pedúnculo é conectar a flor ao restante do vegetal. Ou seja, conectar para receber substâncias, conectar do ponto de vista de sustentar, ou seja, são várias as funções. Então aqui pedúnculo. A primeira parte de cima, que vai estar aqui embaixo, na verdade vai estar bem aqui, ela vai ser chamada de receptáculo. O receptáculo ele tem uma função muito importante. Ele vai abrigar todas as partes que ficam em cima dele. Essas partes que ficam em cima dele são chamadas de peças ou verticilos florais. O que significa que, então, que a função do receptáculo é abrigar as peças ou verticilos florais. A primeira peça floral, eu estou apontando aqui para vocês agora, ela vai ser chamada de sépala. Não confundir sépala com outro, que vai ser chamado de pétala. Um é com S, o outro é com P. A função da sépala é proteger a flor, principalmente na parte inicial do seu desenvolvimento, quando ela ainda está fechadinha, que é o que a gente chama de botão. E o conjunto de sépalas é chamado, então, de cálice, ok? A próxima parte vai ser a pétala. A pétala, sim, é colorida. E em alguns casos. Em outros casos, ela não tem cor. Mas o caso de quando ela é colorida é para ela poder atrair animais para poder realizar o processo de polinização, que nesse grupo de plantas já pode ser feito além do vento por animais, ok? Coisa que não acontecia no grupo passado, que realmente era só pelo vento. Mas tem mais de uma pétala, não tem? Tem. E o conjunto de pétalas vai ser chamado de corola. Apontando agora a próxima estrutura, eu tenho aqui o órgão reprodutor masculino, que vai ser chamado de estame. No caso, essa flor, ela possui 2 estames. E o conjunto formado pelos vários estames que uma flor apresenta vai receber o nome de androceu. Sendo que o estame ele vai ser composto por 2 regiões. Esse fiozinho aqui que vai ser chamado de filete, ok? E essa parte mais dilatada que eu desenhei para vocês em amarelo chamado de antera, ok? Parte masculina então já foi. Vamos focar na parte feminina. A parte feminina ela vai ter o nome de carpelo ou pistilo e ela vai ser dividida em 3 regiões. A primeira região, que é a de cima, é chamada de estigma. Essa região que desce aqui, vamos imaginar para ficar mais fácil para vocês, uma garrafa, ok? A boca da garrafa seria o estigma, o gargalo da garrafa seria o estilete e a parte mais dilatada da garrafa seria o ovário, ok? Com o conjunto de pistilos, a gente forma uma parte feminina que vai ser chamada de gineceu. Tiago, eu não consigo entender nunca esse negócio do gineceu. Por quê? Aqui dá para contar mais de um estame, então realmente o conjunto vai formar um androceu. Mas aqui eu só enxergo uma peça. É porque você tem que lembrar de uma coisa que eu falei bem no começo da explicação. A flor é resultado do conjunto de folhas modificadas. Então você tem que imaginar que apesar do pistilo parecer ser uma estrutura única, na verdade ele é formado por várias folhas modificadas soldadas.
Soldadas que significam unidas, coladas, etc. E como é que essas partes que se soldam para poder formar o gineceu se chamam? Elas são chamadas de carpelo ou pistilo, por isso que eu usei esse nome para vocês. Uma vez que você sabe todas as partes que compõem uma flor, agora eu posso começar a explicar para vocês o ciclo reprodutivo. Primeira coisa, essa flor é uma flor monóica, ou seja, ela tem a parte masculina e feminina, é uma flor hermafrodita. Aí o que vai acontecer? Lá na parte masculina, mais propriamente dizendo, na antera, vai haver um fenômeno que você já conhece dos outros ciclos. Aqui dentro tem um tecido que é chamado de esporângio, e o que vai acontecer? Esse tecido vai sofrer um processo, as células dele, para dar origem a esses carinhas aqui, ó, que são os grãos de pólen. Qual processo seria esse? Um processo que também é conhecido de vocês, que seria a meiose, ok? Rzinho, pontinho de exclamação, é o símbolo da meiose. Só lembrando uma coisa, a flor, apesar de eu não ter desenhado aqui para vocês, ela está unida, né? A fase do ciclo que vai ser chamada de esporófito. Lembre-se que a partir do grupo das pteridófitas, todas as fases dominantes dessas plantas são esporófitos. Uma vez que lá na antera se produziu os grãos de pólen, o que acontece com esse grão de pólen? Esse grão de pólen ele pode ser carregado pelas mais diversas formas possíveis. Ele pode ser carregado não somente pelo vento, mas também por animais, como eu tinha mencionado para vocês. Aí o que vai acontecer? Esse grão de pólen ele vai viajar. Deixa eu só pegar um giz amarelo aqui para vocês. Aqui, ó, gizinho amarelo. Aí o que vai ocorrer? Aqui, o grão de pólen vai se instalar. Aí no que ele se instala, em qual parte? Na parte chamada de estigma, ele vai realizar um processo de germinação. No que ele germinar, o que vai acontecer? Ele vai dar origem a um caminho. E esse caminho desce pelo estilete, dá a volta na parede do ovário, até que ele vai conseguir chegar a algum lugar que ele vai se comunicar com a parte feminina. Mas deixa eu dar alguns nomes aqui que são importantes. Primeiro, o que é o grão de pólen? Quem estava aqui comigo na aula passada sabe que o grão de pólen representa a fase gametofítica. Ele é o gametófito masculino, ok? Quem seria essa estrutura aqui feminina que eu estou apontando para vocês? Não é o ovário. Essa estrutura corresponde ao gametófito feminino. E como é que essa estrutura vai se chamar? Ela vai se chamar de saco embrionário. Ok? Então, o saco embrionário é o gametófito masculino, enquanto o grão de pólen é o gametófito feminino. Deixa eu até escrever aqui para vocês. Gametófito masculino. E aqui vai ser, então, o gametófito feminino. Ok? Então, o que aconteceu? Uma vez que o grão de pólen chegou ao estigma, ele germinou. Mas a pergunta que você quer fazer para mim é por que ele germinou? Se eu pegar um grão de pólen e ampliar, eu vou observar que dentro dele existem duas células, ok? Mas melhor dizendo, dois núcleos. Um núcleo que vai ser chamado de NV, que é o núcleo vegetativo, e o outro que vai ser chamado de NE, que seria o núcleo espermático. A função do núcleo vegetativo é agir na formação dessa estrutura que eu acabei de representar para vocês, que ela vai ser chamada de TP, que seria o tal do tubo polínico. Uma vez que essa célula vegetativa, o núcleo dela vai descendo e criando todo esse caminho, a célula espermática ela também desce ao longo desse caminho. Só que quando a célula espermática desce pelo tubo polínico, ela vai realizar um processo de mitose. Então, de uma célula espermática, a gente vai ter a formação de duas células espermáticas. Ou melhor dizendo, dois núcleos espermáticos. Esses dois núcleos espermáticos vão descendo por toda a extensão do tubo polínico, até que eles vão alcançar uma região que fica localizada aqui, ó, que seria a abertura, que vai permitir a comunicação entre os gametas masculinos e o gameta feminino. Lembrando que o gameta feminino é chamado de osfera, esse é o mesmo nome que você já conhecia, enquanto que o gameta masculino, células ou núcleo espermático. Beleza. Mas como é que ele vai chegar lá? Ele vai chegar lá porque ele vai ser atraído quimicamente por células do saco embrionário para mostrar a posição onde a osfera vai estar. Lembrando que a posição da osfera nem sempre é para baixo, ela também pode ser para cima. E a abertura que vai permitir a comunicação entre o tubo polínico e o saco embrionário, ela vai ser chamada de micrópio. Mas acontece uma coisa. Eu sei que quem está mais adiantado na matéria sabe que aqui dentro desse saco embrionário existem 8 núcleos.
como eu estou aqui para descomplicar para vocês, para mastigar para vocês, eu vou reduzir esses 8 núcleos apenas em 3. 2 no meio, que vão ser chamados de núcleos polares, e como eu falei para vocês que nesse caso a micrópila está aqui embaixo eu vou ter outro núcleo, que nesse caso vai ser chamado de osfera. O que eu falei para vocês que tinha acontecido com o núcleo espermático? Ele tinha sofrido uma mitose, o que significa que desceram pelo tubo polínico 2 núcleos espermáticos, que vão alcançar aqui 2 núcleos espermáticos. Tiago, mas por que 2 núcleos espermáticos? Porque aqui vai acontecer uma coisa que é característica desse grupo, que seria o seguinte, a dupla fecundação. Vários núcleos serão fecundados, não somente um. E quais núcleos serão fecundados? O primeiro núcleo que vai ser fecundado é o núcleo polar, ou seja, vai ser o resultado de célula ou núcleo espermático mais núcleo polar. Da união dessas células, ou seja, 1, 2, 3 com núcleo espermático, a gente vai ter a formação de algo que nós chamamos de endosperma, que você já conhece do grupo passado, que é um tecido de revestimento, nutrição, proteção do embrião que vai estar localizado aqui dentro. Lembre-se de uma coisa muito importante que muda do grupo anterior para o da aula de hoje. O endosperma aqui ele é triploide. E por que ele é triploide? N, N, N. N do espermático, N de um polar, N de outro polar. Essa então seria a primeira fecundação. A segunda fecundação, ela já vai se dar exatamente pela união da célula ou núcleo espermático mais a osfera. Da união dessas duas células, aí sim a gente vai ter a formação de quem? Do embrião. Lembrando que como o embrião é resultado da união de duas células N, teremos então uma estrutura 2N. É meio confuso, mas se você for analisar é até meio lógico. 3 células N se unem, formam o endosperma triploide, 2 células N se unem, formam o embrião diploide. Lembrando que esse evento é característico das angiospermas e é chamado de fecundação dupla ou dupla fecundação. Aí deixa eu trocar de posição aqui. Aí o que vai acontecer? Uma vez que essa estrutura for formada, o que acaba acontecendo? Aqui eu tenho o embrião, ou seja, eu vou colocar aqui para vocês a letra E, enquanto em volta dele eu tenho o endosperma. Aí o que ocorre? Lembra comigo que quando eu estava explicando aqui para vocês, eu falei que era estigma, estilete e ovário. Então isso aqui seria a região do ovário. Tiago, mas por que você está falando disso justo agora? Por um motivo muito simples. Em algumas plantas, após o fenômeno da fecundação, o que vai acontecer com o ovário? O ovário vai crescer. O ovário, ele vai, de uma palavra mais complexa, ele vai hipertrofiar. E quando esse ovário hipertrofiar, ele vai formar essa estrutura aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. E que estrutura seria essa? Seria o fruto. Mas não é qualquer tipo de fruto. Só pegar o giz aqui de novo. Mas não é qualquer tipo de fruto. É o que a gente chama de fruto verdadeiro, ok? Eu sei que você já deve ter ouvido falar de fruta e fruto. Qual que é a diferença? Fruta não tem nenhum valor botânico, não tem nenhum valor biológico. Fruta é uma forma da gente chamar certos tipos de vegetais de sabor doce ou adocicado que a gente come. Agora, fruto não. Fruto é uma palavra e uma definição que essa sim tem origem botânica. Então, o que seria o fruto? A estrutura resultante da hipertrofia do ovário, ok? Então, quando acontece a fecundação e o ovário cresce, aí a gente forma o fruto, abrigando dentro dele qual estrutura? Esta estrutura aqui que eu vou apontar para vocês agora, que essa sim vai ser a estrutura chamada de semente. Lembrando que dentro da semente, o que a gente tem? O embrião envolvido por um endosperma. Tiago, mas eu já ouvi falar de outras plantas que tem alguma coisa que é semelhante ao fruto, mas não recebe o nome de fruto. Que estrutura seria essa? Seriam estruturas que são chamadas de pseudofrutos ou frutos falsos. São muitas, Tiago? Não, não são muitas. E como é que você vai saber quais são os pseudofrutos? Você vai ter uma listinha, que depois você pode olhar no seu material, que eu separei para vocês, quais são as características dessas plantas, em uma listinha. Que, se eu não me engano, ela vai ter de 7 a 8 representantes. Ou seja, é uma listinha muito curta. Mas o que seria então um pseudofruto ou um fruto falso? Por exemplo, se a gente tem uma planta onde
o receptáculo floral, que seria a estrutura que está localizada aqui, ela que cresce e torna a parte comestível do fruto, não é o ovário. Então, parece ser um fruto, tem jeito de fruto, a gente chama de fruto, mas acaba sendo um fruto falso, como, por exemplo, é o caso do caju. No caso do caju, o fruto, ele vai ser aquela estrutura que abriga dentro dele a castanha do caju. Ou seja, a parte que você come do caju, ela vem da hipertrofia de outra parte da planta que não seria o ovário. Nesse caso, como eu expliquei para vocês, ela seria o receptáculo floral. Outras plantas também que você tem característica de não ser o ovário que cresce na flor, como por exemplo a maçã, a pera, entre outros tipos de planta. E também temos alguns representantes em que o fruto vai ser formado sem qualquer tipo de fecundação, como é o caso da banana. Nesse caso, a gente tem esses frutos sendo chamados de frutos partenocárpicos, ou seja, são frutos que se dão por uma reprodução que não tenha, na verdade, por um tipo de forma que não tenha envolvido mecanismos reprodutivos. Uma vez que essa semente cai no solo, ela germina, dá origem a um esporófito e dessa forma a gente acaba fechando o ciclo reprodutivo desse grupo, ok? Note que eu fui bem objetivo, que eu fui bem, como é que eu posso dizer, resumido. E é exatamente nessas partes que você tem que focar mais. Sei que às vezes algumas pessoas ficam tentando e procurando lembrar quais são as estruturas todas do saco embrionário, etc. Foca no principal, foca no mais importante, que mesmo você achando que é pouco, você vai ver que vai fazer toda a diferença, ok? E se você for parar para pensar, o tanto que eu estou falando, o tanto de estruturas que eu disse aqui ao longo do ciclo, não são poucas estruturas de maneira nenhuma. Na verdade, são muitas e muitas estruturas que você vai ter que memorizar para poder responder essa questão, tá bom? Vamos lá agora, então, para a gente conseguir gabaritar a nossa questãozinha, tá bom? Vamos lá. Letra A. Lembrando que essa questão, ela marca o item incorreto, ok? Letra A. Os gametófitos masculino e feminino são o pólen e o ovário, respectivamente. Pessoal, a gente já começou com a questão que eu já vou deixar para o final, ou melhor dizendo, o item que eu vou deixar para o final, para a gente responder ele por último, ok? Você já mais ou menos sabe o porquê, mas já que a gente está revisando, vamos dar uma olhadinha nos outros itens também. Letra B. O tubo polínico é formado para conduzir as células espermáticas masculinas até a osfera. Foi exatamente o que eu mostrei para vocês. Lembre-se que a origem do tubo polínico é lá naquele núcleo que é chamado de... Desculpa. A formação dele tem a ver com um núcleo que é chamado de núcleo vegetativo. E por que o tubo polínico é tão importante? Porque levando o gameta masculino até o gameta feminino sem água, dá à planta a independência da água para a reprodução. Mas jamais se esqueça, essa característica não surgiu nas angiospermas, ela surgiu no grupo das gimnospermas. Então a letra B está certa, o que nesse caso não seria a nossa resposta, porque lá está pedindo a errada, tá bom? Letra C. O pé do café, ou melhor dizendo, o pé de café ou cafeeiro, corresponde à fase esporofítica do ciclo, certinho. Você tem que lembrar que no grupo de plantas das angiospermas, gimnospermas e pteridófitos, a fase dominante é o esporófito. E o pé de café acaba sendo o esporófito, esse tipo de representante. Então, de novo, a gente tem um item certo, que acaba fazendo com que ele não seja a resposta que a gente quer, o errado. Próximo, letra D. O fruto do café, que é colhido pelo agricultor, contém um embrião diploide. Vamos voltar aqui para o quadro rapidinho para eu insistir nessa parte. Pessoal, não se esqueça, são 2 núcleos espermáticos que vão realizar fecundações nesse tipo de reprodução. Um núcleo espermático fecunda a osfera, formando o embrião. N de 1 com N de 2N. O outro núcleo espermático fecunda os núcleos polares. Olha o jeito que eu estou falando. Os núcleos polares. O que significa que tem mais de um. Nesse caso, são 2. Aí, quando acontecer esse tipo de situação, o que ocorre? N de 1 espermático com mais 2 N's dos 2 núcleos polares. Então, vai acabar formando um endosperma triploide. Então, esse nome de fenômeno é chamado de dupla fecundação. Não se esqueça. Eu voltei aqui porque isso aqui é muito importante. Vamos voltar lá para a gente continuar. Aí ele vira para a gente e fala bem assim no entender. O fruto do café que é colhido pelo agricultor contra o embrião diploide, certinho. O embrião é diploide, mas o endosperma é triploide. O que significa que a ploidia do embrião e do endosperma não é a mesma. Um diploide e o outro triploide. Letra E.
O androceu e o gineceu correspondem respectivamente ao estame e ao pistilo. O androceu ele seria o conjunto de órgãos reprodutores masculinos, dando origem, então, com o conjunto deles relacionados aos estames. O conjunto de pistilos, nesse caso, acaba formando o gineceu. Então, o androceu, que é o conjunto dos órgãos reprodutores masculinos, faz referência ao estame? Certo. O gineceu, que é o conjunto de partes femininas, faz referência ao pistilo? Também. Então, a letra E, de novo, acaba sendo a nossa resposta correta, que nesse caso não é o que a gente quer, porque a gente quer incorreta. Então vamos voltar para a letra A, porque essa só pode ser a nossa resposta, né? Já fomos em 4, não encontramos essa, então a letra A é a nossa resposta. Os gametófitos masculino e feminino são o pólen e o ovário, respectivamente? Vamos voltar para o quadro de novo, por favor. Ok? Pessoal, lá em cima, ou melhor dizendo, bem aqui, quando eu comecei a explicar para vocês, quem que eu falei que era o gametófito masculino? O grão de pólen. Então, nesse aspecto, a questão traz uma informação correta. Só me aprofundando um pouquinho mais. Algumas literaturas trazem que o grão de pólen é um gametófito masculino imaturo. E o tubo polínico também faz parte dessa estrutura, acabaria representando um gametófito masculino maduro. Ok? Mas isso aí é só uma questão de literatura. Nesse caso, a questão falou que o grão de pólen é um gametófito masculino. Nessa parte, ela não errou. Ela acabou errando em qual parte? Quando ela fala que o ovário é o gametófito feminino. O ovário não é o gametófito feminino. O gametófito feminino é o saco embrionário, ok? Uma estrutura com 8 núcleos que vem do desenvolvimento do megaesporo. Esse sim seria, então, o gametófito feminino. Dessa forma, teremos como alternativa correta, então, a letra E. Pessoal, encerramos essa parte de falar sobre os grandes grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e a partir desses nossos próximos encontros, a gente vai dar uma atenção maior ao grupo das angiospermas. Daqui a pouquinho eu volto para poder falar um pouquinho mais desse tipo de vegetal, ok? Abraços, beijos e até daqui a pouco.